Resumo da semana. Semana mais curta por conta do feriado de Corpus Christi, mas com votações começando na segunda-feira e já com intensos debates. Quem está com a gente aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para poder contar um pouquinho mais como é que foi essa semana de votações é o repórter Antônio Vital. Tudo bem, Vital? Bom dia. Olá, Raquel. Olá, ouvintes da Rádio Câmara, né, que nos assiste pelo TV Câmara, pelo YouTube. Pois é, Vital, semana com 2 dias aí de votação, segunda e terça, mas muita coisa. Mas não quer dizer que não teve debate, exatamente, verdade. Muito intenso. A gente começa pelo quê? O que você trouxe pra gente? Bom, vamos começar com um projeto que foi aprovado e já foi para sanção presidencial, pode virar lei. Ele trata de aumento de crimes para maus tratos e abandono de crianças, adolescentes e pessoas idosas. Crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Esse projeto já tinha sido aprovado aqui pela Câmara há mais ou menos uns 3 anos, e depois disso ele foi enviado para o Senado. E houve algumas modificações, então quando acontece isso, o projeto tem que voltar para a Câmara para que a votação seja concluída. Esse projeto, a grosso modo, ele diz o seguinte: ele aumenta as penas, que hoje são de até 3 anos de prisão para até 5 anos de prisão, para abandono e maus tratos a crianças, idosos e pessoas com deficiência. Se houver, ele cria alguns agravantes na legislação atual. Por exemplo, se esse abandono resultar em ferimentos dessas pessoas, hoje a pena de até 5 anos de prisão passa para ser até 7 anos. E se resultar da morte dessas pessoas, hoje a pena de 12 anos, de até 12 anos de prisão passa para 14 anos. Isso foi aprovado já há uns 3 anos, foi para o Senado alterou, fez uma mudança que foi mantida pela Câmara, que também aumenta penas para quando a pessoa abandonar essas pessoas em, por exemplo, asilos ou em hospitais. Deixa lá um idoso ou uma pessoa com deficiência em asilos ou hospitais, que hoje a pena é de até 3 anos de prisão, passa a ser de até 5 anos de prisão. Então esse projeto foi aprovado por um acordo, até de maneira simbólica, sem votos contrários, seguiu para a sanção e já pode virar lei. E, Vital, a gente teve também a votação da urgência para o projeto que cancela um decreto do governo de aumento do IOF. Foi aí uma derrota do governo, mas que o governo já sabia que ia sofrer essa derrota, né? Esse projeto, ele susta um decreto que foi editado no dia 11 de junho, que prevê... Na verdade, esse decreto já tinha sido feito para amenizar um pouco um aumento anterior que ocorreu em maio, de tributação, não só sobre o IOF, mas sobre algumas outras operações financeiras. Como esse aumento foi muito mal recebido aqui no Congresso, com a oposição sendo de maneira muito enfática, muito contrária a esses aumentos, porque diz que já chegou, a oposição argumenta que já chegou ao limite, ao aumento de tributação, cobra, na verdade, corte de gastos do governo. Como houve essa recepção muito ruim, foi editado esse decreto, que na verdade reduziu um pouquinho, porque em maio, por exemplo, a tributação do IOF tinha sido da alíquota fixa do IOF, porque essas questões são muito complexas, não é assim uma coisa muito simples de explicar, porque tem a alíquota fixa de tributação e tem também a alíquota diária. E é um imposto sobre operações financeiras, quer dizer, ali transações, né? Isso. Também não é algo corriqueiro, que as pessoas, quer dizer, a maioria da população, né, no caso. Pois é, então, na verdade, quem tem dinheiro para aplicar em alguns tipos de investimento, acaba pagando isso aí. Em maio, o governo tinha aumentado a alíquota fixa do IOF para 0,95%. Esse decreto reduziu para 0,38%. E também não foi suficiente para aplacar a oposição aqui no Congresso. Tanto é que apresentaram esse projeto que suspende o decreto, que susta o decreto, na verdade. Esse decreto também trata, por exemplo, aumenta também tributo sobre uma operação chamada risco sacado, que é quando é o seguinte: você tem um boleto a pagar, você paga num banco, mas o boleto é do outro banco, o banco, na verdade, está antecipando para o outro banco o pagamento. E esse também aumentou o tributo sobre isso, e também aumentou o tributo sobre as aplicações do VGBL, que é a Previdência Privada, mas só sobre o saldo que tem acima de R$300 mil. De qualquer maneira, como houve essa reação muito ruim, assim que foi editado esse decreto, o governo também editou uma medida provisória, que trata de cobrança de imposto de renda sobre algumas aplicações que hoje são isentas, por exemplo, LCA, LCI, aumentou, por exemplo, também a tributação sobre criptoativos, né, que são as criptomoedas, que passou de...
passou para 17,5%, sobre outra, por exemplo, bets saiu de 12% para 18%, são aquelas apostas esportivas que são feitas pela internet. Então, o governo está apostando que a medida provisória, assim que ela é publicada, ela passa a valer. Então, ela está em vigor, né? Esse projeto também que dá urgência para sustar o decreto continua em vigor. O projeto não foi votado, foi só aprovada a urgência, né? Está existindo toda uma negociação nos bastidores aí para ver quando que vai ser aprovado. E o governo está apostando que na hora da votação da medida provisória vai manter pelo menos algum desses tributos. O argumento do governo é que porque existe uma cobrança muito grande aqui no Congresso por corte de gastos do governo. Só que, por exemplo, se você ler os jornais, muitos economistas, etc., o que eles recomendam é que seja cortado, por exemplo, que seja congelado com o salário mínimo, seja cortado os benefícios como o BPC, etc. O governo não quer fazer isso e está apostando em aumento de arrecadação sobre essas aplicações, aumentando a tributação sobre esse tipo de aplicação, com o argumento de que, na verdade, quem tem essas aplicações são as pessoas com mais recursos, ou seja, é a parcela mais rica da população, e que o governo opta por fazer esse tipo de tributação sobre essas pessoas com mais dinheiro, que tem dinheiro para investir, do que cortar benefícios sociais, porque, na verdade, a margem de cortes do governo, se você pega o orçamento, que é muito congelado em termos tem muitas aplicações obrigatórias, você sabe muito pouca opção de corte. Então, o governo está apostando num diálogo com a oposição para, pelo menos, manter a medida provisória ou aprovar essa medida provisória, porque a medida provisória ainda tem que ser aprovada também pela Câmara e pelo Senado. Ela já está valendo, porém, ela tem prazo de validade, ela tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Sim. De qualquer maneira, é uma negociação que não está parecendo ser muito fácil aqui, pela reação que a gente está vendo aqui da oposição aqui na Câmara e no Senado. O que o governo também está alegando é que ele precisa aumentar a receita para poder cumprir as regras fiscais, porque lembrando que o próprio Congresso também aprovou o novo arcabouço fiscal e pelas regras do arcabouço fiscal o governo também tem que adotar medidas para poder fazer esse equilíbrio de receita e despesa. O governo já bloqueou 30 bilhões no orçamento, com contingenciamentos, e ele está alegando que se não houvesse aumento de receita, ele vai ter que contingenciar talvez mais 20 bilhões, afetando inclusive as emendas parlamentares, que é outra discussão também complexa aqui dentro da Câmara e do Congresso, né, como um todo. O dilema, na verdade, é entre cortar gastos, e são gastos que o governo aponta que o único lugar que teria para gastar seria na área social, ou aumentar a arrecadação. Esse é o dilema que está aqui sendo discutido aqui no Congresso, a gente percebe uma reação muito grande contra o aumento de tributos. Certamente. Então, é um assunto que a gente vai ver ainda nas próximas semanas. Como você disse, foi só a urgência do projeto aprovado. Não foi nem o projeto, mas a gente já vê ali pelos discursos em plenário, que é um assunto que ainda vai render muito debate. Além dessas duas votações no plenário da Câmara, a gente teve a aprovação de um projeto que cria os Centros Comunitários da Paz, não é isso? Isso é uma iniciativa, na verdade, inspirada numa experiência da Colômbia nos anos 90, não sei se todo mundo lembra, as pessoas mais jovens talvez não lembrem, mas a Colômbia nos anos 90 era um país dominado pelo narcotráfico, inclusive com uma crise de violência e criminalidade muito alta, que houve inclusive atentados a aviões, explosões e terrorismo, assassinatos. Sequestros. Sim, era um narco-estado, porque havia, todo mundo lembra, né, tinha o traficante muito famoso, o Pablo Escobar. Que inclusive é objeto de várias séries nos streamings. Como é que a Colômbia, de certa forma, uma das soluções que a Colômbia adotou para sair daquela situação naquele momento era criar alguns centros comunitários onde as pessoas tivessem acesso a esporte, a cultura, a bibliotecas, que também pudesse servir como um lugar de reuniões da comunidade, em que você pudesse também prestar assessoria, assistência jurídica, psicológica, né, assistência social a pessoas das comunidades mais carentes, e que você pudesse, nesses lugares, ser um centro em que você pudesse administrar o que se chamavam de cultura da paz, né, principalmente voltado para os mais jovens, com atividades variadas. Em 2013, a Prefeitura do Recife adotou, com base nessa experiência, também implantou um programa semelhante,
que, segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, conseguiu reduzir até 35% o índice de crimes violentos nas regiões onde isso aí foi implantado. Então, esse projeto que foi apresentado pelo deputado Pedro Campos, que é justamente Pernambuco, cria a nível nacional esses centros, chamados de Centros Comunitários da Paz, né, com a previsão de recursos do orçamento do federal, dos estados, dos municípios, e a ideia é essa, justamente implantar esses centros, esses lugares, prever também, inclusive, bolsas para pessoal, mulheres que sejam engajadas socialmente nessas regiões, né, e para as pessoas que, de certa forma, atuem, né, como, por exemplo, agentes comunitários que atuem nessas regiões. Então, esse projeto foi aprovado e foi para o Senado. E aí, Vital, isso foi na segunda-feira na Câmara. Isso. A gente teve terça-feira aqui, na verdade, com sessão do Congresso e as votações concentradas no Congresso, votação de vetos, novas regras para emendas parlamentares e a criação da CPMI do INSS. Também só assunto com muito tinha debate. mais ou menos uns 80 ou 90 projetos que ou foram vetados integralmente ou tiveram trechos vetados. Essas votações do Congresso são muito complicadas. Se a pessoa acompanhar, talvez tenha até alguma dificuldade de entender por que acontece. Em geral, porque existe essa obrigação do Congresso a apreciar os vetos. Porque quando a Câmara e o Senado aprovam um determinado projeto e isso vira lei, o presidente da República pode vetar integralmente ou vetar alguns trechos. Quando veta alguns trechos ou veta integralmente, o Congresso depois tem que apreciar isso aí. A regra é o seguinte, é convocada uma sessão do Congresso em que se reúnem deputados e senadores para apreciar esses vetos. Tinha cerca de 90 na lista, na pauta de votações. Geralmente, o governo e a oposição tentam um acordo e esse acordo prevê que tais vetos serão mantidos, tais vetos serão derrubados e tais vetos serão adiados. Né? Os muito complicados são adiados, né? Os outros objetos de acordo acabam sendo votados. E tem projeto, por exemplo, tem projeto inclusive da lei orçamentária, que tem, assim, 60 vetos. Né? Então, alguns são apreciados, outros deixam para depois, e alguns são derrubados, e tudo com base do acordo, porque senão ia ser uma votação super complicada. Super complicada, né? E tem que ter uma maioria ali de votos Isso. nas duas casas. E a gente vê até muitas vezes em sessão do Congresso falando disso, do complicado, os próprios parlamentares questionando no microfone. Mas o que foi acordado? O que vai ficar? O que não vai ficar? Existe essa opção pelo acordo, porque aí você simplifica um pouco o processo. Porque se fosse votar tudo um por um nas cédulas, eu acho que talvez a gente ficasse aqui uma semana para votar tudo. Enfim, nesse acordo, foi previsto a derrubada de alguns vetos, a manutenção de outros. Por exemplo, um dos vetos que foi derrubado é de um projeto que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado que estabelece uma indenização de R$50 mil para aquelas pessoas que foram vitimadas pelo Zika vírus. Não sei se você lembra, mais ou menos uns 10 anos atrás, que houve um surto de Zika vírus e que uma das consequências é que muitas crianças nasceram na época com microcefalia. Então, esse projeto cria uma indenização de R$50 mil e mais uma pensão permanente de R$8.000 e poucos por mês, que é o teto do INSS para essas crianças. Esse projeto foi aprovado, porém, havia um aspecto formal que foi justificado pelo governo para o veto, que o projeto criava uma despesa permanente sem que apontasse a fonte de recursos para essa despesa. Né? Houve essa negociação e o Congresso ontem, então, derrubou esse veto, então já vai virar lei essa indenização e a pensão vitalícia. E não só isso, aumenta também a licença maternidade, licença paternidade para os pais das crianças que nasceram com a microcefalia. Outro veto que foi derrubado é de um projeto que dispensa pessoas aposentadas por invalidez, por exemplo, daquela... da revisão da pericial, perícia, né? Que você tem que fazer de vez em quando. O projeto dispensava isso, não só para quem tinha aposentado por invalidez, como também quem recebe o BPC. O governo vetou e o Congresso derrubou dentro desse acordo então essa perícia então agora vai virar lei, deixa de ser exigida para esses casos aí. Né? Tem muitos outros projetos, por exemplo, alguns incentivos fiscais, principalmente na área de combustíveis renováveis, né, como biodiesel,
energia solar e etc. O Congresso aprovou uma série de projetos que incentivava a adoção desses combustíveis alternativos, combustíveis verdes. Vários desses incentivos foram vetados no projeto final e o Congresso também derrubou esses vetos, ou seja, continua tendo alguns incentivos nessas áreas relativas a combustíveis renováveis. Também foi derrubado, por exemplo, o veto a alguns trechos da reforma tributária. Por exemplo, o projeto da reforma tributária isentava fundos de aplicação do pagamento do IBS, que é aquele imposto novo que vai surgir na reforma tributária. O governo vetou esse trecho e foi derrubado também pelo Congresso. Então, assim, deve ter uma outra sessão do Congresso antes do recesso parlamentar de julho, que aí vai ter outro acordo para ver o que vai ser derrubado e o que não vai ser derrubado. É isso. O recesso que, em princípio, começa dia 18 de julho, Isso. daqui a um mês, exatamente. Isso. E aí ainda teve uma mudança aí nas regras das emendas parlamentares também, né, nessa sessão do Congresso. As emendas parlamentares têm sido alvo de polêmica há algum tempo, inclusive o Supremo Tribunal Federal questionando a transparência dessas emendas, porque, por exemplo, muitas emendas alegam-se que é difícil você apontar quem são os autores, porque elas são assumidas, por exemplo, por líderes de partidos ou por presidentes de comissões permanentes da Câmara e do Senado. Já tem algum tempo que as emendas individuais e as emendas de bancada elas são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a cumprir essas emendas. E as emendas de bancadas, elas são bancadas estaduais, acabam sendo assinadas por algum líder de partido. E, na verdade, acontece, já tem algum tempo, no começo do ano, já houve uma alteração nessas mudanças, na regra dessas emendas, para tornar um pouco mais transparente, para seguir um pouco a determinação do Supremo Tribunal Federal. E agora foi feita outra mudança, também aprovada na sessão do Congresso, que algumas delas foram criticadas por deputados, principalmente do Novo e do PSOL. Por exemplo, essas regras novas que foram aprovadas permitem, inclusive, que essas emendas sejam usadas para pagamento de pessoal de saúde de municípios. Deputados do Novo e do PSOL acharam que isso foge ao escopo das emendas, que as emendas deveriam ser usadas para garantir algum tipo de investimento e não para você fazer com que os estados e os municípios deixem de gastar aquele mínimo obrigatório em saúde e educação e fiquem dependendo de emendas parlamentares, por exemplo, para pagar pessoal de saúde. Desculpa. Então, e o PSOL, os deputados do PSOL ainda questionam, por exemplo, a própria existência, no volume que existe hoje, das emendas parlamentares, que, segundo eles, acabam comprometendo a capacidade do governo de fazer investimento em áreas consideradas prioritárias, que, em vez disso, há uma distribuição, segundo eles, pulverizada de recursos que poderiam ser usados para alguns investimentos estruturantes, e os recursos públicos acabam sendo pulverizados nas mãos de prefeitos, etc., para obras localizadas que não tenham assim, um impacto sobre todo da população. De que maneira esse projeto acabou sendo aprovado e já será promulgado pelo Congresso Nacional e vai passar a valer. E a maioria dos deputados e dos senadores considera que a emenda é uma forma justamente de você ver as necessidades locais ali, porque eles estão próximos na base deles, então fica sempre essa discussão, se pulveriza o orçamento ou se seria uma forma de poder levar dinheiro para a localidade, é um debate mesmo. Vital, por fim, rapidamente, a gente teve então, como eu tinha adiantado, a criação da CPMI e do INSS, que vai apurar aquelas fraudes nos descontos indevidos das aposentadorias. É só a criação, por enquanto, não é o funcionamento de fato da comissão, não é isso? Agora depende da indicação dos líderes para os integrantes da comissão, que vão ser 15 deputados, 15 senadores, igual número de suplentes. Em maio, a oposição apresentou esse requerimento de criação de uma CPMI, que como eles chamam, né, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta por deputados e senadores, com um número maior de assinaturas que o mínimo exigido. Faltava só essa formalização, que seria a leitura de uma sessão do Congresso Nacional, que foi feito ontem, no final da sessão, a última coisa da sessão, e o pessoal da oposição cobrando o tempo todo, e finalmente foi lido, e agora está na fase de indicação. Muita gente diz que talvez ela comece a funcionar mesmo só depois do recesso.
Pois é, muito assunto. Lembrando que para quem acompanha a gente depois em podcast, a gente está fazendo ao vivo aqui o resumo da semana na quarta-feira pela manhã. A gente tem um feriado aí de Corpus Christi, mas fica então todos esses debates que ocorreram em 2 dias intensos de trabalho aqui, segunda e terça, na Câmara e no Senado. Obrigada, Vital, e até o próximo resumo. Até a próxima.